Olá, estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de Ciências. Objeto de conhecimento da nossa aula de hoje, fluxo de energia da natureza. Hoje nós vamos fazer um detalhamento sobre cadeia alimentar, tudo isso na aula 15. E você é o meu convidado a participar comigo. Seu material já está aí, tudo em dia, prática de estudante em dia? Então é agora, vem comigo. Classificação dos seres na cadeia alimentar. Vamos relembrar um pouco aqui da cadeia alimentar. Qual é a base da cadeia alimentar? Se você respondeu aí com a sua mente que a base é a base solar, você está certíssimo. A cadeia alimentar, ela começa com os seres primários, as plantas, as algas que absorvem a energia do sol. Vamos ver comigo. Seres autróficos, capazes de produzirem seu próprio alimento. Então, aqui eu tenho como exemplo as algas, as bactérias e as plantas. Se eu falo que eles são capazes de produzirem os seus próprios alimentos, de onde que eles produzem? De onde que as plantas buscam energia? Através da energia solar. Então, as bactérias, as plantas e as algas, elas buscam da energia solar o seu próprio alimento. E nós temos também os seres heterotróficos, que se alimentam de outros seres vivos. Aqui na cadeia alimentar, nós temos o secundário, o terciário, o consumidor primário, que depende um do outro. Então, nós vamos fazer um combinado. Autotróficos, vamos fazer assim, ó, auto. Então, auto vem do seu próprio alimento, da busca do seu próprio alimento. E heterotrófico, vem aqui da mistura. Então, é um dependendo do outro para ter a energia. E nós temos também, na classificação da cadeia alimentar, nós temos os decompositores, que nós falamos aqui, que são os organismos heterotróficos que se alimentam de matéria orgânica em processo de decomposição ou de resíduos de outros animais, tais como as fezes. Aqui nós temos uma laranja podre em processo de decomposição. Aquela parte que está meio azulada, meio esverdeada às vezes, ela é o quê? Fungos e bactérias que estão fazendo a decomposição. Nós temos também um pedaço de pão que mofou, que deu bolor, ele começa a dar umas pintinhas separadas, e se você não joga fora, aquelas pintinhas, elas vão fazendo o quê? A proliferação, elas vão aumentando e depois elas tomam o pão todo. Então, nós temos aí o mofo e nós temos também as bactérias. Então, a classificação dos seres na cadeia alimentar, nós já falamos que está dividida em 3 partes. Os seres autotróficos, heterotróficos e os decompositores. Detalhando o texto, de qual texto que eu estou falando? Eu estou falando do texto que você já pegou aí na atividade da plataforma SMED GV. A riqueza desse texto, você só vai conseguir assimilar quando você fizer aqui uma leitura
leitura detalhada dele. Então, eu vou fazer o convite para que você esteja fazendo essa leitura junto comigo e no momento que eu estiver fazendo a intervenção, parando o texto para te dar alguma informação, você pode estar também anotando aí na lateral do seu texto, que vai te ajudar muito para os seus estudos. Vamos lá? Fluxo de energia da natureza. Acredito que, desde que você se entende por gente, houve algo parecido com: você precisa comer feijão, arroz, legumes e frutas para crescer e ficar forte. Ou você precisa comer bem, saco vazio não para em pé. Ambas as frases estão corretas. Precisamos de energia para fazer todas as atividades, seja ler este texto ou até mesmo para respirar ou dormir. A primeira intervenção que eu vou fazer nessa primeira parte do texto é concordar com o texto sobre o fato de que saco vazio não para em pé e que nós precisamos realmente de estar alimentando corretamente. Para o quê? Onde que eu busco a energia? Para limpar a casa, para estudar, para estar aqui gravando a videoaula, através dos alimentos. E até mesmo nós temos aí umas coisas abstratas, que é a memorização, é o estudar, o aprendizado. A nossa mente, ela precisa de uma alimentação correta para que o aprendizado ocorra. Uma pessoa que está anêmica, uma pessoa que está desnutrida, ela não tem animação para nada. Mas isso aí tem como combater, sim. Como que vai ser? Através da alimentação correta. Continuando o texto. Isso mesmo. Até mesmo dormindo você gasta energia. Isso porque o nosso cérebro não para de mandar impulsos nervosos que mantêm os órgãos vitais em funcionamento. Então, é fato, você precisa comer para obter energia. A pergunta poderia ser: mas professora, eu dormindo, eu estou gastando energia? Está sim. Quando nós dormimos, o nosso corpo, ele é semelhante a uma máquina. Só que essa máquina, ela não para de trabalhar. Os nossos órgãos vitais continuam funcionando, o coração continua batendo, o cérebro continua funcionando. O que acontece? No momento que nós estamos de repouso, que nós estamos dormindo, a nossa máquina, o nosso corpo humano, ele continua trabalhando, só que ele trabalha com uma atividade menos intensa. Agora, nesse momento que nós estamos acordados, eu estou aqui gravando a videoaula, me movimentando, fazendo a leitura de slide, a minha máquina, o meu corpo humano, ele está trabalhando num ritmo mais o quê? Acelerado. Mas no momento em que eu for para o meu sono profundo, então a minha máquina, ela vai desligar parcialmente, é o que acontece com você também, e os órgãos vitais vão continuar funcionando de uma maneira reduzida. Continuando o texto. Falando isso de outra forma, os alimentos possuem energia que você adquire ao consumi-los, certo? Mas de onde vem então a energia dos alimentos? Olha que questão interessante quando a gente faz essa intervenção do texto, faz essa leitura parando. Eu sei que eu preciso de
alimentar, que a minha energia, ela vem do alimento. Se eu não tomo meu café pela manhã e vou almoçar muito tarde, eu vou ter o quê? Um desânimo, uma fraqueza e vou ter fome. Então, eu preciso manter aí essa alimentação nos horários corretos. Agora, de onde vem, então, a energia dos alimentos? Vamos parar e pensar. Você, hoje, almoçou um cardápio simples aí. Arroz, feijão, salada. De onde que vem a energia do arroz, do feijão e da salada? Pensa aí direitinho. Nós já falamos lá no início do fluxo de energia de onde vem a base. Se você está pensando que vem da energia solar, muito bem, você está no caminho certíssimo, porque as hortaliças, os vegetais, para que eles tenham energia, eles buscam a energia do sol. Então, é assim que vem a energia dos alimentos. Continuando, se você estiver comendo carne vermelha, a energia da carne vem do gado. Olha para você ver aí, nós temos algumas informações. Já a energia do gado vem daquilo que ele come, ou seja, da grama ou da ração que ele come no pasto. Ok, a energia que está na carne vermelha vem então da grama. E de onde vem a energia que está na grama? Vem do processo de fotossíntese que ocorre na grama quando a planta transforma em energia solar e energia química. Então, o que acontece? A grama, ela nasceu, ela só nasce depois do processo de fotossíntese. Vamos relembrar? E a próxima aula de número 16, esteja preparado, nós vamos falar do processo da fotossíntese. Então, vamos relembrar. A planta, para ela nascer, a grama, ela precisa da energia solar. Mas, professora, você está certa disso? Estou certíssimo. Uma experiência, se você pegar uma plantinha e não deixá-la na luz solar, com o tempo ela vai morrer, porque ela não desenvolve. Mas se você tiver um esconderijo aí na sua casa, que você deixa a planta e nesse esconderijo tem somente uma abertura solar, passa pelo menos um filete do sol, a planta ela vai começar a crescer em direção daquele filete do sol, daquela gretinha por onde o sol está passando. Você pode fazer essa experiência aí para comprovar. Então, é o processo da fotossíntese. Pega a energia solar, pega o gás carbônico, das raízes vão pegar os sais minerais e a água, e aí a grama vai crescer. Relembrou desse processo da aula anterior? Então, você pode também estar fazendo aí a leitura da aula anterior, que nós falamos muito sobre cadeia alimentar e fotossíntese. Agora, vamos voltar à sua alimentação. De onde vem a energia? Caso você esteja comendo um frango. Vamos pensar aqui, um frango. Você está comendo um frango. Esse frango, ele vai te dar uma energia. Agora, de onde que vem a energia? Então, o frango, o que é que ele alimentava antes? Ele alimentava, pode ser de ração, pode ser de grama, de matinho. Então, de onde que vem essa energia? Então, vem do milho que ele comia. E o milho, ele obteve energia por onde? Através da energia solar. Então, os vegetais, as plantas, só se desenvolvem através da energia solar.
O frango se alimentou de milho, então a energia vem do milho. E a energia que está no milho vem de onde? O milho, então, vem da energia solar. Aí você vai entendendo o processo. O processo do fluxo de energia é um alimentando do outro, um dependendo do outro. Quando nós comemos o frango, nós queremos o quê? Obter a energia necessária para o nosso corpo. O que acontece? O sol deu a energia para o milho cresceu e o frango comeu o milho e agora nós comemos o frango. Está aí o processo do fluxo de energia. Da mesma forma que a grama, as folhas do milho realizam fotossíntese e assim transformam a energia solar em energia química. Quando você se alimenta de frutas, legumes e folhas, a energia que você consome é direto da fotossíntese. Então, nós temos aí uma informação muito importante. Quando nós alimentamos direto da fotossíntese, todo o alimento que nós consumimos, né, que está falando aí o milho, está falando também dos legumes, das frutas. O que acontece? Esses alimentos, eles transformam em energia química. O que é energia química? É a energia necessária para o nosso corpo. Então, a energia solar, através da fotossíntese, ela virou o quê? Uma energia química, uma energia necessária para o nosso corpo. Atividades. Vamos lá. O fluxo de energia da natureza pode ser representado como uma pirâmide, como mostrado na figura abaixo. Nessa figura, representada também o Sol como uma flecha apontando para os produtores primários. Então, aqui nós temos a energia solar que vai direto para os primários, quais são os produtores? As plantas e as algas, e aí nós temos também que os consumidores primários, secundários e terciários vão beneficiar da energia solar e os decompositores também. Esse gráfico que nós temos aqui, essa pirâmide, ela está aí na sua atividade. Eu reproduzi da mesma forma para você acompanhar agora o desenvolvimento. Vamos lá. O que fazem esses produtores? Escolha uma resposta. Produtores, nós já sabemos que os produtores fazem o quê? Eles transformam a energia solar em energia consumível para os seres vivos. Então, os produtores, que são as plantas e as algas, eles absorvem a energia do sol, aí as plantas vão crescer, igual no caso do milho, como exemplo, o frango vai e come o milho, e aí ele vai ter o quê? Uma energia para o seu corpo. Da mesma forma, nós consumimos o frango e obtemos a energia dele também. 2. Na natureza existem seres autotróficos, heterotróficos e decompositores. Assinale a alternativa abaixo que contém apenas os produtores. Produtores são os que produzem o seu próprio alimento. Então, na listagem, nós temos aí as algas e as plantas. Produzem seu próprio alimento através da energia solar. 3. A energia flui na natureza através de vários processos. Classifique como V para verdadeiro ou falso para cada uma das frases abaixo. Então, nós vamos usar o F para afirmativa falsa. Então, vejamos. Os seres heterotróficos são também conhecidos como consumidores?
Verdade, porque eles são consumidores, porque eles não produzem o seu próprio alimento. Heterotrófico é aquela mistura, é um comendo o outro, um buscando energia através do outro. Os decompositores se alimentam de matéria vegetal em decomposição? Então, nós temos aí o quê? Uma verdade. Os decompositores se alimentam de matéria vegetal em decomposição, que já estragou. Então, vem aí os decompositores e começam a fazer aí a busca da energia. Os consumidores se alimentam de plantas e animais mortos e também de fezes e urinas? Os consumidores se alimentam? Não, os consumidores não se alimentam. Quem se alimenta de plantas mortas, de fezes e urina, são os decompositores. Bom, a nossa aula acaba por aqui. Espero que você tenha gostado. Desejo para você um ótimo estudo, que você faça uma revisão da nossa aula de hoje, da sua atividade. Não deixe de mandar também lá no WhatsApp da sua turma. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau, até a próxima aula!